A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e tenho a honra de vir mais uma vez aqui para trazer esta mensagem de fé. E vai ser transmitido aí pelo meu canal do YouTube, também pelo meu Facebook e também pela Rádio Adorai FM 106.9. E eu quero convidar você para você estar aí ligadinho conosco durante esta 1 hora, para nós sermos edificados pelo Senhor, tá bom? E eu quero, antes de tudo, nós iniciarmos com uma oração. Eu queria que você, aonde você estivesse, fechasse os seus olhos e falasse com o Papai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos na Tua presença. Obrigado por nos revelar aos nossos corações o Teu Espírito. E nós podemos hoje ser tremendamente impactados por Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor tem aberto as portas, aberto os caminhos para nós entrarmos e para nós caminharmos por Ele. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Não existe vida em outro lugar a não ser no Senhor. Nós traçamos planos, nós sonhamos sonhos, mas do Senhor são os planos e as realizações de cada sonho. O sonho do Senhor é bem maior do que os nossos. Por isso, neste momento, eu entrego no altar do Senhor a minha vida e a vida de cada amado que está aqui, Senhor, conectado comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pela Rádio Adorai FM 106.9. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E o seu amor, ele alcança as nossas vidas e nos dá paz, nos dá refrigério, nos dá alegria, nos dá tudo aquilo que nós precisamos de bom e de útil e de agradável para as nossas vidas. Por isso, neste momento, eu entrego no teu altar, Senhor, as nossas vidas e eu peço que o Senhor venha falando, meu Deus, através da minha voz. Que as pessoas não ouçam a minha voz, mas ouçam a voz que sair de dentro da minha voz. Eu peço isso, Senhor, para a glória e honra do teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você que está entrando aí no meu Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube, ou você que está me ouvindo pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco diariamente ali mensagens de fé, que é um pão diário. E eu gostaria que você entrasse ali e se inscrevesse nesse canal do YouTube. E todos os dias de manhã você entrar ali e ouvir esta mensagem, enquanto você escova os dentes, lava o rosto, toma ali seu café, você ouça para Deus edificar a sua vida, a sua manhã ser edificada pelo Senhor. E se você quiser também, né? Eu sei que muitas pessoas gostariam de fazer o que eu faço, mas não tem coragem. Então, se você quiser, faça isso. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a sua rede de amigos no seu WhatsApp. Você pode colocar aí, criar uma lista de transmissão ou compartilhar nos grupos que você faz parte. Ou você escolher aí 10 pessoas, isso mesmo. Faça esse trabalho evangelístico comigo. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Eu tenho também a página no Facebook, é PR Claudemir Ribeiro. Então vocês podem me seguir lá na página do Facebook também, tá bom? E o grupo Pastor Claudemir Ribeiro, que também é no Facebook. Vocês podem me acompanhar, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, é Claudemir Ribeiros, tudo junto, tá bom? Pode se inscrever. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas e nós juntos alcançaremos mais vidas, mais pessoas terão revelação das verdades espirituais da palavra de Deus. Amém? Então eu quero falar hoje, queridos, a respeito do dízimo. Será que o dízimo ele está hoje, está de acordo com as verdades da nova aliança? Você acha isso? Quem acha? Às vezes tem gente que não concorda com o dízimo na igreja, né? Tem muitas pessoas que elas
elas vêm falar, mas o dízimo é do Velho Testamento, pastor, nós não estamos já no Novo Testamento. Eu quero falar a respeito disto, tá? E, inclusive agora, nesse tempo difícil que nós estamos passando. Nós estamos passando um tempo tão difícil, onde pessoas estão deixando de entregar o dízimo na casa do Senhor e comendo ele, né? Comendo o dinheiro que era para entregar na obra do Senhor. Então a previsão de muitos é que nós vamos passar um tempo de crise muito forte, crise financeira, com muito desemprego, com um abalo nas estruturas aí, das famílias, no que diz respeito ao dinheiro, né? Vai ter uma inflação, inclusive nós já estamos experimentando isso, nós estamos vivendo o arroxo aí dos valores aí da comida, né? A gente pagava, até um dia desse atrás aí, era 12, 13 reais um pacote de arroz, de 5 quilos de arroz, e hoje nós pagamos aí 23, 25, eu porque eu compro no atacadista, eu consigo pagar aí, hoje eu paguei 23 reais num pacote de arroz Camil, e eu pagava até pouco tempo atrás aí, eu chegava a pagar aí 12 reais, era o arroz mais caro, era o Camil e o Koblenz, e hoje o quilo de feijão R$ 7,90, o feijão mais barato que eu consegui comprar, o feijão Koblenz, hoje, estou falando de hoje, né? Então, queridos, há uma carestia sim, há uma recessão, mas eu creio que cada vez que o mundo passa por um tempo de recessão, o povo de Deus, ele passa por um tempo de crescimento, amém? Quando Isaac ele semeou, na época dele lá, era um tempo de fome, e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele semeou. E por causa disso, os filisteus tinham inveja de Isaac. E eu creio que o mesmo pode acontecer em tempos como esses. As pessoas vão invejar você, porque você é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Você é uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do favor do Senhor. E será um tempo de lutas para muitos. Muitos terão lutas difíceis, né? Muitos terão situações aí calamitosas na sua vida. Mas olha só, eu creio, queridos, que você vai experimentar uma grande colheita do Senhor nesse tempo. Em tempos difíceis assim, queridos, você precisa entregar o dízimo na casa do Senhor, tá bom? No Novo Testamento, nós ainda precisamos entregar o nosso dízimo ao Senhor. Lá no livro de Hebreus, diz que o sumo sacerdote ele deve oferecer dons e sacrifícios. Lá em Hebreus 5, versículo 1, diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então, queridos, lembre-se de que o profeta se coloca diante dos homens em favor das coisas concernentes a Deus, mas o sacerdote, ele se coloca diante de Deus em favor das coisas dos homens. O sacerdote, ele representa o homem diante de Deus, é assim que acontece. A função do sumo sacerdote é receber coisas dos homens e oferecê-las a Deus em adoração. E o texto de Hebreus, ele diz que o sumo sacerdote oferece dons e sacrifícios. Nós, queridos, sabemos que hoje não há mais sacrifícios pelos pecados. Só que ainda permanece a oferta dos dons. E que dons seriam esses que oferecemos a Deus, pastor Claudemir Ribeiro? Eu creio, queridos, que a resposta está no próprio livro de Hebreus. E eu quero que vocês estejam atentos aqui comigo, que eu vou estar falando para os amados. Lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha, queridos, Deus fica feliz quando nós oferecemos sacrifícios de louvor. E também quando compartilhamos generosamente nossas bênçãos uns com os outros. Deus fica feliz com isso. Assim, o que agrada ao Senhor hoje
é nós adorarmos ao Senhor e ofertarmos a Ele, né? Existe uma ordem. Qual ordem, pastor Claudemir Ribeiro? Você que está entrando agora, eu estou falando a respeito hoje do dízimo, né? Hoje, será que existe dízimo na atual dispensação, da dispensação da graça? O dízimo não é da velha aliança, da época da lei, pastor? Olha só, queridos, eu estou falando sobre isso. Então, eu quero falar sobre a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o nosso sumo sacerdote não é mais o sumo sacerdote levítico, lá, descendente de Arão. Não é. Mas o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Mas as pessoas poderiam até dizer, como que o Senhor Jesus poderia ser sumo sacerdote se ele era da tribo de Judá e o sacerdote deveria ser da tribo de Levi, pastor? A resposta é muito simples, querido. Muito simples mesmo. Muito antes de haver sacerdotes em Israel, havia um sumo sacerdote em Jerusalém chamado Melquisedeque. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo o Senhor Jesus, né? Ele foi nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas pessoas acreditam, queridos, que esse Melquisedeque aqui era uma teofania, né? Uma manifestação de Cristo em forma humana no Velho Testamento. Outras pessoas acreditam que era um homem comum. Para mim, irmãos, eu vou falar como que eu penso. Isso não faz muita diferença. O ponto central aqui, na verdade, é saber qual é o significado desse homem, desse Melquisedeque, né? Esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus capítulo 7, versículos 1 ao 4, diz assim, olha, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo tirado dos melhores despojos. Olha que coisa interessante, né? Há muitas pessoas aqui que pregam a graça nesses dias, mas o interessante é que esses que pregam a graça são os primeiros a dizer que não precisamos dar o dízimo. É importante ressaltar, queridos, que esses são os mesmos que não acreditam na cura e desprezam a prosperidade. Na realidade, querida ovelha, essas pessoas são hipócritas. Por quê? Porque eles mesmos vivem em grandes casas e dirigem bons carros. A verdade é que nesse tempo da graça, nós ainda, como servos e servas do Senhor, temos que separar o nosso dízimo, o dízimo de tudo que nós ganharmos e entregarmos na casa do Senhor. Isso está representado aqui por Abraão e Melquisedeque. Abraão, ele veio e entregou o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Esse Melquisedeque aqui, queridos, é um tipo de Cristo, ou o próprio Cristo, né? Trouxe a Abraão pão e vinho representando a comunhão. Vê que coisa interessante. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado ali, quando ele foi buscar o seu sobrinho Ló, que havia sido preso por alguns reis de Gog, Magog, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. E quando ele voltou com o despojo, ele entregou esse dízimo, ele separou a 10ª parte de tudo que ele tinha saqueado, né? Todos os bens dele que ele tinha ganhado ali, porque era o despojo da guerra, e ele foi e entregou a Salém, né? Que era rei de justiça, isso mesmo, sumo sacerdote como rei de justiça. E a Bíblia fala que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e nesse momento trouxe o pão
e o vinho. O pão e o vinho representam a comunhão, né? É o que nós fazemos na igreja. Nós celebramos, nós ceamos e celebramos a comunhão com o corpo de Cristo. Ainda hoje nós praticamos a comunhão com o pão e o vinho, porque estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. E você que entrou agora, você pode compartilhar esta live aí com os seus grupos aí no seu Facebook, para que as pessoas possam entrar e participar conosco, tá bom? Então vamos continuar falando a respeito desse tema muito importante, queridos. Então nós estamos hoje debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque representa, né, o sacerdócio de Cristo. A Bíblia não diz que somos abençoados com a bênção de Davi ou com a bênção de Daniel. Ela não fala isso. Mas a Bíblia diz que somos abençoados com a bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Abraão chegou diante de Melquisedeque com as mãos cheias. Abraão chegou diante do rei de justiça com as mãos cheias, oferecendo a 10ª parte de tudo quanto ele tinha. Sabe, queridos, a salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber. Isso sim é a salvação. Mas a adoração é chegar diante de Deus com as mãos cheias para ofertar. Uma vez que você é salvo, é uma vergonha chegar diante de Deus de mãos vazias, como se Ele não tivesse abençoado as nossas vidas. É um vexame nós chegarmos para adorar e não ter nada para dizer diante de Deus, com as mãos e os corações nossos vazios. Abraão estava voltando de uma vitória sobre 4 reis. Melquisedeque vem ao seu encontro e lhe dá o pão e vinho para fortalecê-lo, para restaurar o ânimo e trazer descanso. Mas Abraão traz o dízimo de tudo como forma de dizer o quanto Deus tinha lhe abençoado. Deus tem abençoado a sua vida? Será que Ele tem abençoado ou não? Porque se Deus tem abençoado a sua vida, você não vai ser daqueles que negligenciam levar na casa do Senhor ali o seu dízimo e a sua oferta, não é verdade? Muitos gostam de dizer que o dízimo é parte da lei, mas a verdade, queridos, é que Abraão e Melquisedeque nunca estiveram debaixo da lei. Por quê? Abraão deu o dízimo, então, por que 10? O que há de tão profundo a respeito da 10ª parte, pastor Claudemir Ribeiro? Que revelação teve Abraão que o fez crer que se desse 10% a alguém, estaria declarando a grandeza daquela pessoa? Queridos, para ilustrar como Melquisedeque era grande, a palavra de Deus diz que Abraão entregou o dízimo de tudo o que tinha a Melquisedeque. Nós sabemos que Melquisedeque é Cristo. E a maneira como demonstramos a grandeza do Senhor é lhe entregando o dízimo. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Eu estou falando, você que está entrando agora, eu estou falando a respeito do dízimo. Será que o dízimo ainda ele é atual, é uma verdade atual? Ou será que o dízimo ele é algo retrógrado, é da lei, né? Porque nós vivemos hoje na graça. E eu estou falando aqui, estou discorrendo a respeito do pai da fé, que é Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo, quando ele guerreou ali com aqueles reis, e ele saiu com despojo e foi lá e entregou 10% de tudo que tinha a Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. E eu estou explicando aqui. O objetivo primário do dízimo não é nos fazer prosperar, queridos. Não é. Ainda certamente, né, isso vai acontecer na sua vida quando você dizima na casa do Senhor. Mas quando você está dizimando, você está proclamando quão grande é o Senhor Jesus. É uma parte importante da nossa adoração. Então, quando nós entendemos assim, nós entregamos o nosso dízimo, né, nós devolvemos o nosso dízimo na casa do Senhor, nós estamos proclamando a grandeza do Senhor, aquilo que Ele fez por nós, pelas nossas vidas. Mas pastor, que palavra é essa? Você vai ministrar uma live, vai ministrar na rádio sobre dízimo? Eu prego sobre a graça.
E eu não posso pregar meia graça sobre as pessoas. Eu tenho que pregar uma graça inteira, uma graça completa. Então, esta graça, ela inclui o dízimo também, né? Então, alguns interpretam o texto aqui, que Abraão entregou o dízimo apenas uma vez. Mas o que essas pessoas queriam? Que fosse mencionado no fim de cada capítulo que Abraão entregou o dízimo? Será que é? Pois é, queridos. Talvez seja, né? Muitas pessoas gostariam de ouvir no final de cada capítulo que Abraão foi lá e entregou o dízimo, mas não foi assim. Mostrou uma vez para mostrar que Abraão, ele era um cara grato a Deus. Você é grato a Deus? Tem gratidão no teu coração? Tá na hora de você começar a se mexer e se movimentar e levar, entregar o que é do Senhor, tá bom? Não queira você direcionar o que é do Senhor. O argumento aqui, olha só, quando o nosso coração está fechado, queridos, nós vamos procurar razões tolas para nós não entregarmos o nosso dízimo na casa do Senhor. O argumento de Hebreus é bem claro. Se o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, então o pão, o vinho e o dízimo também são perpétuos. É isso mesmo. No versículo 8, o texto diz que aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele que se testifica, aquele de quem se testifica, que vive. Então o pão e o vinho, queridos, são para testemunhar da morte do Senhor. Mas o dízimo é para testificar que o nosso Senhor, ele vive eternamente. Você não canta aquele louvor? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então, quando você vai entregar o seu dízimo na casa do Senhor, você tem que ir proclamando, porque o Senhor vive, né? O pão e o vinho que nós celebramos, nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós proclamamos a morte do Senhor. Mas quando entregamos o dízimo, nós o adoramos, porque ele é o Senhor dos senhores, ele vive e reina para sempre. Nós fazemos isso. Quem recebe o dízimo, queridos, de Abraão é o próprio Senhor Jesus, aquele que vive eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, a fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Levi pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Levi, queridos, era o bisneto de Abraão, se você não sabe. Mas se diz que estava ali com Abraão oferecendo o dízimo. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 9 ao 10, diz que, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha que palavra bonita, né? Maravilhosa. Então esta aqui é a prova, queridos, da superioridade de Melquisedeque. Por quê? Porque o versículo 7 diz que o inferior é abençoado pelo superior. Mas eu creio que isso também mostra que quando nós damos o dízimo na casa do Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos estão dando também, porque estão em nós e também serão abençoados. A sua descendência vai ser abençoada porque você é uma pessoa fiel, porque você entende que entregar o dízimo na casa do Senhor é proclamar, né? Você festejar, celebrar, proclamar que o Senhor vive eternamente, que ele vive e reina sobre cada um de nós. Meu querido, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira de Cuiabá, e eu estou fazendo aqui uma live ao vivo aqui pelo meu canal do Facebook, e também estou gravando para levar ao ar na segunda-feira, no próximo programa da Rádio Adorai FM 106.9. Eu gostaria que você estivesse ligadinho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu tenho um canal, chama-se Claudemir Ribeiro. Neste canal eu coloco todos os dias de manhã, de segunda a sexta, uma mensagem de fé. Ela é curta, mas é uma mensagem que vai alegrar o seu coração.
E eu quero convidar você para estar fazendo isso, para você se inscrever lá, acionar o sino e você receber todo dia de manhã quando se levantar, ouça a mensagem e, se possível, compartilhe com outras pessoas que você queira bem, porque essas mensagens faz bem para a nossa alma, né? E alegra o nosso espírito também. E eu quero convidar você para estar se inscrevendo nesse meu canal. E eu tenho também uma página, chama a página no Facebook, é PR Claudemir Ribeiro. Eu queria que você se inscrevesse também, porque ali eu coloco essas mensagens, coloco também informações úteis aí de utilidade pública. Então você pode ser participante comigo aí nas redes sociais. Você pode me seguir também no meu Instagram, que é Claudemir Ribeiros, né? E nós vamos continuar aí nessa rede de amigos aí, a rede do bem, fazendo o bem, tá bom? E o que significa então, pastor Claudemir Ribeiro, a 10ª parte? O que será, pastor? Olha só, queridos, na história de José, nós lemos que durante muitos anos, o seu pai pensava que seu filho amado estava morto. Não sei se vocês sabem disso. Isaac achava que José estava morto, porque foi essa história que ele ouviu dos outros 10 filhos. Seus filhos haviam pegado a túnica de José, haviam sujado com sangue e dito a Jacó que ele estava morto. Assim, por muitos anos, Jacó chorou a morte de seu filho, até que um dia os seus filhos voltaram e disseram a Jacó que José estava vivo e que José era o governador do Egito. Jacó não acreditou. Eu falei Isaac, não é Isaac, é Jacó. Jacó não acreditou, queridos. E disseram-lhe, está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 26 ao 28, eu quero ler para vocês. Disseram-lhe, José ainda vive, e ele é o governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar. Ele ficou, quase morre. O coração desacelerou, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse-lhe, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Aleluia. Olha que palavra gloriosa, né? Olha aqui, queridos, enquanto não creu nas boas novas de que o filho estava vivo, Jacó, ele era chamado de Jacó, né? Entretanto, no versículo 27, se diz que quando ele ouviu as palavras que José lhes falara, e também os carros que ele enviou, então ele creu. Sabe, queridos, isso significa que as pessoas recebem por fé. Isso mesmo, as pessoas recebem por fé quando ouvem a palavra do Senhor. Mas algumas pessoas mais fracas também precisam ver os carros que Deus enviou à sua vida. Isso mesmo. Alguns só creem quando veem os sinais das bênçãos de Deus sobre nós. Essas são a evidência de que o Senhor vive. Observe, queridos, que enquanto ele não creu, é chamado de Jacó. Mas depois que Jacó creu, ele foi chamado no texto de Israel. Isso mostra, queridos, que é a fé que produz transformação em nossas vidas. Em uma outra ocasião aqui, Abraão mandou que o seu servo fosse buscar uma noiva para o seu filho Isaque. O servo, chamado Eliezer, ele tomou ali 10 camelos, do qual se diz que era de todos os bens de Abraão. Aqueles 10 representavam toda a riqueza de Abraão. Para Deus, o número 10 representa o todo, a totalidade. Lá em Gênesis 24, versículo 10, diz assim, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Olha que coisa interessante, né? Mesmo assim, olha só, a gente vendo todos esses tópicozinhos aqui,
Muitas pessoas, elas resistem em entregar o dízimo na casa do Senhor. Gostam de dizer que tudo que possui pertence a Deus. É isso aí, não é assim? Não é assim que você fala? Tudo que eu tenho pertence a Deus, mas na hora de você entregar alguma coisa na obra dele, você cerra as mãos, né? Fecha as mãos. É como aquele marido que diz à esposa, tudo que eu tenho é seu. Para que a gente precisa separar um dia para ficarmos juntos? Todo o meu tempo é seu. Pergunte a qualquer esposa o que ela acha disso. Não é verdade? O resultado disso, desse tipo de conversa, é que o marido não quer dar tempo algum para sua esposa. O Senhor diz que se damos 10%, ele recebe como se fosse todos os bens. Isso mesmo. Não tem 10 mandamentos? Simplesmente, queridos, porque esses 10 mandamentos, eles representam toda a lei. Não sei se você sabe, toda a lei não só se resume nos 10 mandamentos, não só são os 10 mandamentos, são 613 artigos da lei. Isso mesmo, a lei de Moisés lá, do Pentateuco. E olha, se você cumprir esses 10 mandamentos, você vai estar cumprindo toda a lei. Era assim que acontecia. E nós sabemos, queridos, que nunca ninguém conseguiu cumprir a lei. Pois o próprio Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então ninguém conseguiu cumprir lei nenhuma. Quando o faraó quis abençoar Jacó, mandou que se enviasse 10 jumentos carregados com o melhor do Egito. Sabe, queridos, aqueles 10 jumentos eram uma representação do melhor de tudo que tinha ali no Egito. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 19 ao 23. Poderia ter sido qualquer quantidade, mas a palavra de Deus diz que foi 10, porque 10 representa a totalidade. Então, queridos, não basta nós dizermos ao Senhor que tudo o que temos é dele. Nós precisamos dar-lhe o dízimo para representar essa verdade. E dar o dízimo aonde? Na casa do Senhor, lá na igreja que você pertence. Não é na minha igreja aqui que você está me ouvindo, não. Lá na igreja que você pertence. Ah, pastor, eu queria dizimar na sua vida. Dizimar na minha vida não é dízimo, é oferta. Então, se você quiser ofertar na vida do pastor, de um outro irmão, você vai lá e oferte. Mas o dízimo é a 10ª parte do que você ganha. Você tem que entregar na casa do Senhor. É bíblico. E é da nova aliança também. Se Deus for comigo, a palavra do Senhor diz assim, né? E lá em Gênesis 28, versículo 20 ao 22. E me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Isso aqui, queridos, 22 anos depois que Jacó falou isso, ele ainda estava longe de casa e seu sogro tentava enganá-lo. O Senhor lhe apareceu e lhe disse que se lembrava do seu voto. Olha só que coisa interessante, 22 anos depois, o Senhor aparece a Jacó e fala, eu lembro do que você votou para mim. Lá em Gênesis 31, versículo 13, diz assim, ó, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha que coisa interessante. Deus mudou a condição ali genética das ovelhas ali do seu sogro e mudou o salário de Jacó. Por quê? Porque Deus lembrava do voto que ele havia feito para com Deus. E ele ia entregar o dízimo de tudo. E o Senhor se lembrou, o Senhor mudou o salário de Jacó e ele saiu ali com grandes posses e voltou para sua casa para o cumprimento da promessa. Queridos, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu faço um programa na Rádio Adorai FM 106.9 MHz de segunda a sexta. O horário lá é das 11 às 12. Eu estou também transmitindo nas redes sociais esse programa, Mensagem de Fé,
E eu estou falando hoje sobre o tema "O dízimo está na graça". Eu gostaria que você permanecesse até o final. Se você quiser ouvir de novo, eu vou colocar à disposição no YouTube. Ou você pode voltar também. Você que está me assistindo pelo Facebook, vai ficar gravado também no Facebook. Mas eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal, entra lá. O meu canal é Claudemir Ribeiro. Se inscreva nele, acione o sino para você receber novas mensagens diariamente quando nós postamos ali. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada, próspera em tudo aquilo que você colocar as mãos. E na verdade eu quero só que você saiba, o propósito de você se inscrever no canal do YouTube é você ouvir as mensagens de fé diariamente, ali de manhã, de segunda a sexta, e depois que você ouvir, ser abençoado, ter o seu espírito abençoado, você compartilhar com algumas pessoas. Pessoas que você sabe que precisam dessas verdades na sua vida, tá bom? Então, eu convido você a fazer isso porque vai ser uma grande bênção para esse trabalho que eu estou fazendo e também para outras vidas que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida delas também, tá bom? Então, queridos, eu quero falar sobre o que acontece quando nós dizimamos. Sabe, queridos, o dízimo ele remove a maldição do dinheiro. Nós sabemos que este mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. O que é jaz no maligno? Ele está enterrado no maligno. Então está debaixo de maldição. Por isso devemos pregar para que creiam e entrem na bênção de Cristo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 3, diz que no futuro não haverá mais maldição entre nós. Hoje, os crentes, aquelas pessoas que estão em Cristo, que aceitaram Jesus, que tiveram o nome escrito no livro da vida, todas essas pessoas que aceitaram Jesus, elas estão completamente livres de qualquer maldição. Mas a terra ainda sofre com a maldição. As pessoas à nossa volta ainda sofrem com a maldição. Por isso nós precisamos ter cuidado com o que nós tocamos e permitimos que entre em nossa casa, que entre em nossa vida. Se você coloca algo do diabo na sua casa, você vai sofrer. Isso mesmo. Veja o dinheiro, por exemplo. Cada cédula de dinheiro, ela é feita de papel, não é verdade? O papel procede de uma árvore que foi processada, a qual por sua vez cresceu da terra, que está ainda debaixo de maldição. Então o dinheiro recebe a mesma maldição. Mas quando nós entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, nós somos abençoados. Todo o nosso dinheiro é abençoado. Pastor, eu tenho que entregar o dízimo na igreja evangélica? Você tem que entregar na igreja evangélica, você que é evangélico. Você que é católico, você tem que levar lá na igreja católica. Porque quando você entrega o dízimo, o teu dinheiro, a tua finança, ela é santificada. Ah, pastor, mas eu não gosto muito da igreja católica. Então vem para a igreja evangélica, para a igreja protestante. Nós servimos o mesmo Deus. Vamos para o mesmo céu. Alguns têm que tirar algumas coisinhas, né? Alguns embaraços que estão amarrando a vida deles. Mas nós servimos ao Senhor, o mesmo Pai. Ao mesmo Senhor Salvador. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós cremos que toda a maldição do dinheiro, ela vai ser tirada quando nós entregarmos os nossos dízimos na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que se as primícias forem santas, assim será toda a massa. Romanos 11, 16 diz: e aquilo que é santo, o diabo não toca. Ele é imundo, não pode tocar no que é santo. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, queridos, se a massa, olha só, foi isso que o apóstolo quis dizer, né? Se forem santas as primícias da massa, você pegar o que é a primícia. Então, na hora que você receber o seu dinheiro, você tirar lá a primícia disso, entregar na casa do Senhor, o resto vai ser santo. Então não pense que é Deus quem nos amaldiçoa. Não é Deus. Deus não amaldiçoa ninguém, queridos. Nós devemos ser precisos
com a palavra de Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, ó, o Senhor não disse que se não devolvêssemos o dízimo ele nos amaldiçoaria. Ele apenas disse que o resultado disso seria maldição. Então o dízimo tem o poder de tirar a maldição do dinheiro. Então é interessante que a mesma expressão usada em Malaquias, portas do céu, ela é usada em Gênesis também. Quando se diz que abriram-se as comportas do céu no dilúvio. Eu creio que é esse tipo de bênção que o Senhor tem em mente quando nós entregamos o dízimo. Nós somos abençoados 40 dias e 40 noites com uma grande inundação do favor de Deus sobre as nossas vidas. O motivo de alguns ainda resistirem, né, essa palavra, né, que nós estamos ministrando, e essas pessoas estarem experimentando a maldição usada em Malaquias, né, porta dos céus. Então, o motivo dessas pessoas ainda não ter recebido isso é porque elas fecharam o coração. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e enxergarmos as verdades espirituais na sua vida, né? Essas pessoas elas não santificaram o seu dinheiro ainda, com o dízimo. Elas não entregaram a Deus o que pertence a Ele. Mas para que Deus quer o dinheiro? Ele é dono do ouro e da prata, é verdade. Mas Ele deixou nós aqui, queridos, para fazermos uma obra. Enquanto você está aí na sua casa, os homens de Deus estão aí trabalhando para o Senhor, né? Eu não sei como que está na sua cidade aí. Aqui em Cuiabá voltou os cultos 30%. Mas enquanto não estava tendo culto, os pastores estavam lá, cuidando, se preparando, ligando, mandando mensagem, cuidando dos irmãos, indo em velório, irmão. Em velório de crente morrendo lá de Covid-19. Isso aí. Mas ele precisa. A obra do Senhor precisa de recurso para locomover essas pessoas. E é o meu dízimo e o seu dízimo. A maioria das pessoas, elas pensam que... Elas acham que é uma perda de tempo, né, falarmos sobre isso. Elas não são pessoas intensas na oração e são indiferentes na adoração. A maior parte das pessoas, elas até gostam de ouvir uma boa palavra. Eu tenho certeza que se eu tivesse aqui falando a respeito de alguma profecia, nós teríamos aqui agora pelo menos umas 200, 300 pessoas online assistindo. Mas como a palavra é uma palavra de ensino, ninguém quer ouvir ensino, queridos. Mas o que a palavra do Senhor fala a respeito da falta do conhecimento? A palavra do Senhor fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Porque quando nós deixamos de conhecer as Escrituras, nós estamos deixando de conhecer a vida eterna, as coisas eternais. Então, essa vida que nós passamos aqui, se eu quiser falar para você só sobre promessa, irmãos, existem mais de 6.000 promessas na Bíblia. Eu podia pegar aqui todo dia e eu começar a ministrar só promessas sobre a sua vida. E fazer lives aqui de promessa e você, né, ia falar, esse pastor é o cara. Esse pastor olha, eu vou seguir ele, vou arrumar mais um monte de seguidor. E eu falo que dentro dessas mensagens que eu ministro, tem várias promessas aqui. E é para a sua vida. E essa do dízimo, querido, é para você ter sucesso na sua vida. O resto do seu dinheiro, você é de um dinheiro abençoado. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei nem por que meu dinheiro não dá certo, não rende, é um negócio complicado. Pois é, porque você não entrega o dízimo. Experimenta entregar o dízimo, glorificar o Senhor. Toda a maldição que tem no dinheiro vai sair dele. As coisas vão dar certo na sua casa. Vai parar essa quebradeira de prato, de copo, né? Queimar luz, queimar equipamento de eletrodoméstico. Vai acabar. Essas pessoas creem que não são salvas por obras, o que é correto. Mas se esquecem que precisamos ser responsivos a Deus. Há algo muito errado quando um jovem se casa na lua de mel
não tem interesse pela esposa, não é verdade? Há algo muito errado com alguém que diz ter visto a graça e não dá uma resposta nenhuma ao Senhor, a Deus. É preciso darmos uma resposta. A resposta adequada ao amor de Deus. Muitos gostam de dizer que a igreja não precisa de dinheiro, né? Mas isso é algo falso, tá bom? Quando uma igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela está interessada nos perdidos e não é complacente. Se a igreja precisa de dinheiro, significa que há um abrigo sendo levantado para os necessitados. Significa que ela se importa com as crianças e adolescentes. E também, queridos, ela está lhes dando o melhor ensino da palavra que existe. Deus nos livre de chegar o dia em que a igreja, a casa do Senhor, não precise do dízimo e da oferta dos irmãos. Qualquer igreja que necessita de dinheiro é porque está fazendo alguma coisa para o Senhor. Aqueles que não dizimam, eles sofrem financeiramente. Eu estou falando isso para você. Talvez você está sofrendo financeiramente hoje porque você não tem dizimado na casa do Senhor. Mas como posso dizer isso se somos abençoados, pastor, com as bênçãos de Abraão? Nós somos abençoados sim, queridos. Mas nós vivemos no mundo debaixo de maldição. Se você assiste a filmes de terror, nos quais o mal parece sempre prevalecer e ainda permite que seus filhos vejam isso, você vai sofrer consequências na sua vida e na sua casa. Você ainda é uma pessoa abençoada, mas deixou que a maldição entrasse em sua casa. O dinheiro que você recebe, ele já passou por muitas mãos, pode ter certeza disso. O dinheiro em si próprio, em si mesmo, o dinheiro ele é algo neutro. Entretanto, queridos, nas mãos de pessoas perversas, o dinheiro torna-se algo mau. Quando chega às suas mãos, como você pode santificá-lo então? A única forma de você santificar o dinheiro é entregando a 10ª parte. E quando você entrega a 10ª parte, o Senhor abençoa a totalidade. Eu já falei isso do início para o meio desta mensagem. Você pode ouvir ela de novo. Então, queridos, você já é abençoado, mas o seu dinheiro não é. Você precisa, então, entregar o dízimo para você santificar o seu dinheiro. Credo, pastor, falando de dízimo aqui, isso aí não podia ser... estou falando aqui, queridos. Sabe por quê? Porque eu prego a graça de Deus. E tem gente que fala que graça é uma licenciosidade para pecar, para errar, e aqui não. Aqui graça é para te ensinar o verdadeiro caminho, que é Cristo. Viu? E na obra de Cristo precisa de dinheiro. Ele ensinou isso para nós, né? O dízimo, ele está no Novo Testamento. Já estou encerrando, tá bom? Então você pode continuar aí. Já estou encerrando. Eu vou encerrar com isso aqui, falando sobre o dízimo no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 42, o Senhor não disse que não devemos entregar o dízimo, mas ele disse que deveríamos fazer isso com o amor de Deus. O que o Senhor disse é que devemos focalizar a justiça e o amor de Deus, mas não deveríamos omitir o dízimo. O Senhor nunca disse que, por estarmos debaixo da graça, não precisamos mais dar o dízimo. Ele nunca falou isso. Mas ai de vós, olha o que ele falou em Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sabe, queridos, nós precisamos abandonar toda a hipocrisia em relação à prosperidade, tá? Se você deseja coisas boas para os seus filhos, pode ter certeza de uma coisa, muito mais Deus deseja para você. Você quer que seus filhos prosperem, não é verdade? Você quer que o seu filho tenha mais do que o suficiente para viver? É evidente, queridos, que você queira isso. Mas você pode ver, você quer que ele seja egoísta e uma pessoa materialista? Lógico que não. O mesmo se aplica à cura. Você quer ver o seu filho doente? Ou você quer ver seu filho bem? Você pensa que você é melhor do que Deus? Não, queridos, você não é melhor do que Deus. Você pensa que você é mais amoroso do que o nosso Pai Celestial? É do interesse de Deus, queridos, que os seus filhos experimentem a prosperidade e a cura.
É isso aí. É só você pegar a palavra do Senhor lá no livro de Mateus capítulo 7, do versículo 7 em diante, você vai ver o que o Senhor fala. Então, o dízimo, ele representa Cristo diante de Deus. Cristo é a primícia, assim como os dízimos são a primícia. Dessa forma, queridos, o dízimo é símbolo do próprio Senhor Jesus. Cada vez que você participa da ceia, e cada vez que você entrega o dízimo, você relembra a Deus a respeito do seu Filho, do nosso Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, ó, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, queridos, depois que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Sodoma, o rei de Salém, o rei de Sodoma, o que ele quis fazer? Ele disse assim, ó, dá-me as pessoas e os bens ficarão com você. Mas Abraão lhes disse, não vou pegar uma correia de sandália das que eram de vocês, para que vocês não digam que vocês enriqueceram a Abraão. Esta aqui, queridos, é a primeira menção do dízimo e riqueza na Bíblia. O dízimo e a riqueza e a prosperidade aparecem juntos, né? Estão relacionados. Eu quero declarar sobre a sua vida, queridos, que após você ouvir essas verdades espirituais sobre a sua vida, que você possa abrir o seu coração para o Senhor e você possa entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Você não negligenciar as coisas espirituais, porque existe algo espiritual quando nós entregamos o dízimo. Da mesma forma como existe algo espiritual quando nós participamos da mesa do Senhor, tomando o cálice do Senhor e comendo o pão. Algo espiritual acontece na sua vida no dia de hoje. Eu quero neste momento fazer uma oração com você. Você que nunca disse sim para Jesus, e você quer dizer sim para Jesus neste momento. Você que está me assistindo pelo Facebook, pela live no Facebook, pelo meu canal do YouTube ou pela Rádio Adorai. Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração assim comigo. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra e eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu decido agora entregar a minha vida no altar do Senhor. Peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida para que eu possa ter parte contigo. Eu quero ser participante das coisas espirituais, juntamente contigo. Não deixa que eu perca a vida eterna, mas que eu possa estar firmado no Senhor, que é o meu Deus, o Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que fez essa oração, você pode ligar para mim, mandar uma mensagem no meu WhatsApp, é 66, ou 65, quer dizer, é 65 999-695100. Esse é meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem que eu vou estar orando por você e também te encaminhando você para a casa do Senhor. Se você for um daqueles que estão perto de mim, gostaria muito de cuidar de você. Mas se você for de longe, quero encaminhar você para alguma casa do Senhor para cuidarem da sua vida. Tá bom? Ninguém anda solto na obra de Deus. E eu quero orar por você que está comigo até agora. Você que tem algum problema, você precisa de oração, eu quero falar com o papai a teu respeito, tá bom? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está e eu vou orar ao Senhor e você ore também. Querido, eterno, maravilhoso Deus, Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo que eu tenho passado junto aqui com cada um dos meus amigos, dos meus queridos colegas, irmãos em Cristo, pessoas que têm aberto o seu coração para ouvir a Tua palavra. Senhor, é uma palavra que para muitos não é uma palavra inspirativa, mas eu quero dizer, Senhor, que a Tua palavra é aquilo que nós participamos, aquilo que nós cremos como crente, como igreja do Senhor. E são verdades atuais para os nossos dias. E eu quero, Senhor, que cada um dos amados que ouviram essas verdades, meu Deus, essa palavra que eu ministrei neste momento, Senhor. Que haja, Senhor, um liberar especial do Senhor sobre cada vida. E que elas possam, Senhor, abrir os seus corações para Ti.
e entender, Senhor, que só em Ti há o querer e o realizar. Meu Deus, e elas possam ser verdadeiras dispenseiras das coisas espirituais. E saber, Senhor, que todas as vezes que elas estão dizimando e ofertando na Tua casa, estão proclamando que o Senhor vive e que eles podem crer que o Senhor virá buscar o seu povo e cada um de nós vamos habitar contigo no grande dia do Senhor. Por isso, Senhor, eu oro, Senhor, em favor de cada um dos irmãos que tem passado por momentos de privações e de necessidades, que eles possam receber o seu sustento e que eles possam ser abençoados em uma medida poderosa. Meu Deus, que o Senhor seja gracioso também com aqueles que estão enfermos. Pai, eu oro em favor daqueles que estão no leito da UTI, sofrendo com a Covid-19. Senhor, põe as Tuas mãos e trabalhe sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu lanço fora, Senhor, todo o medo. Eu lanço fora, Senhor, todo espírito de morte. Eu lanço fora, Senhor, toda inquietação. E que essas pessoas possam ser alcançadas por Ti. Meu Deus, eu oro pelas autoridades da nossa nação. Meu Deus, pelo presidente da República, pelos senadores, deputados federais, ministros de Estado, Senhor, os ministros de tribunais superiores. Eu oro também em favor, Senhor, dos governadores, deputados estaduais e seus secretários. Meu Deus, eu oro pelos prefeitos, vereadores e os seus secretários. Pai amado, por todo o corpo da administração pública direta e indireta, cuida de cada um. Dê, Senhor, estratégias, ó Pai, e de que cada um possa cuidar um do outro, Senhor, e cuidar das suas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, eu lanço agora, Senhor, no mar do esquecimento todo o pecado, Senhor, e declaro vida de Deus fluindo sobre cada um, sobre cada coração. Coloca, Senhor, em cada um, Senhor, mais do teu poder, Senhor, e que cada um possa transbordar do Teu Espírito, que é um Deus residente dentro de nós, e eles possam ver as proezas do Senhor acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na condução, no clube onde eles frequentam, né? Meu Deus, em todas as regiões, em todos os lugares aonde cada uma dessas pessoas participam, ó Pai, que as Tuas mãos possam estar, Senhor, estendida e cuidando de cada um. Em nome de Jesus eu oro desde já e Te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer assim bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Querido Deus, te abençoe sua vida e até o próximo programa Mensagem de Fé e a próxima live que nós vamos fazer aqui pelas redes sociais.